saúde e você. Oferecimento Unimed João Pessoa. Cuidar de você, esse é o plano. Muito bom dia a você de casa, sejam todos bem-vindos a mais um final de semana aqui na tela da sua TV Arapuã, no programa que você já faz parte, o Saúde e Você. E aí, como vocês estão? A família vai bem, a saúde vai bem da família e de vocês também. Então, a partir de agora, você vai acompanhar os destaques do programa de hoje. Nessa edição, vamos falar sobre endometriose. Você costuma sentir dores durante o ciclo menstrual? Você vai conhecer histórias de quem sofre com o problema. E você vai ver também os benefícios da beterraba para a sua saúde. Tudo isso e muito mais a partir de agora no Saúde e Você, que já está no ar. Começando o Saúde Você dessa semana, sejam bem-vindos mais uma vez. E olha, gente, muitas mulheres que costumam sentir dores durante o período menstrual já devem ter ouvido em algum momento da vida aquela frase: é normal, quando casar ou engravidar, passa. Mas segundo os especialistas, não é nada normal sentir dor durante a menstruação. Acompanhe. A menstruação acompanha a vida das mulheres desde a adolescência até a menopausa. Apresenta os anos férteis da vida da mulher. Durante o ciclo menstrual, alguns sintomas como cólica, inchaço nos seios aparecem. E a famosa TPM, tensão pré-menstrual, também dá as caras nesse período. Algumas mulheres relatam sintomas ainda mais incômodos. Em uma recente pesquisa realizada com mais de 820 mulheres, 92% relataram sintomas recorrentes de cólica menstrual, além de fortes dores de cabeça e indisposição. A pesquisa foi realizada por uma empresa de inteligência de mercado, que apontou que 43% das mulheres entrevistadas, o incômodo é intenso, enquanto 20% delas descrevem a dor como insuportável. Por conta das dores causadas no período menstrual, atividades diárias acabam sendo prejudicadas. Juliana sabe bem o que isso significa. Ela menstruou aos 10 anos de idade. Desde então, sofre com as dores que são tão fortes que já chegou a desmaiar. Desde o início, que eu menstruo, minha tia me levou ao médico para fazer exame, porque não era normal as dores que eu sentia, Chegava ao ponto de passar dias em cima de uma cama, sangrando muito, até chegar ao ponto de desmaiar. Juliana chegou a procurar um médico que alegou ser normal sentir dores nesse período e chegou a dizer que depois de uma gestação não voltaria a sentir mais estes incômodos. Hoje ela tem 3 filhos. Mas a situação não mudou. Ele falou, que quando eu tivesse o primeiro filho ou quando eu casasse, isso passaria. Eu tomava muito remédio, porque assim, era uma dor que a gente não sabe explicar, a gente mulher não sabe explicar, lidar com o que a gente sente, Júlia é filha de Juliana e, assim como a mãe, menstruou aos 10 anos de idade e sente na pele as dores da menstruação. Dói muito e quando começa, eu já não consigo andar. Eu já cheguei a passar mal de quase desmaiar. Pois é, realmente para quem sofre com dores no ciclo menstrual é realmente agoniante. As mulheres sabem bem, passam na pele realmente isso. E você, costuma sentir dores durante o ciclo menstrual ou até em alguns momentos ao urinar, por exemplo? Segundo especialistas, a gente até se pesquisar, ouvir falar em entrevistas, isso pode sinalizar um problema ainda mais sério, causado principalmente pela endometriose, que é o assunto de hoje. Para conhecer mais sobre o assunto, tirar todas as nossas dúvidas, recebo aqui no nosso estúdio a ginecologista e especialista no assunto, doutora Carolina Bandeira. Seja bem-vinda, doutora, mais uma vez ao Saúde Você. Fazia tempo que não nos visitava, viu? Estávamos com saudade. Obrigada. Bom dia a todos vocês que nos escutam. Bom dia, Tati. Então, é pura verdade, Tati? A cólica menstrual nem sempre é normal.
Existe, de fato, uma cólica que ela é considerada fisiológica, mas é aquela cólica que não tira a paciente das atividades habituais dela. Aquela cólica que já a leva para o hospital ou a deixa sem trabalhar, sem executar as suas atividades, essa cólica já não é considerada mais normal. Eu já vi casos, eu tenho até casos na família, uma prima minha, ela tinha enxaqueca, muita enxaqueca no período pré-menstrual dela, que ia parar literalmente no hospital, né? E aí tem relação, por exemplo, a enxaqueca com, obviamente, com o ciclo menstrual, com a endometriose? A enxaqueca é um dos sintomas pré-menstruais que ela não tem relação com a endometriose. A enxaqueca é decorrente do fluxo da progesterona, do aumento da progesterona que ocorre nos dias pré-menstruais. Isso vai desencadear pacientes que têm tendência à enxaqueca, um aumento das crises. Já a endometriose são cólicas decorrentes de outros fatores que muitas vezes, infelizmente, elas estão juntas na mesma paciente. E aí a gente já viu situações, por exemplo, de pessoas que começaram a menstruar cedo, né, teoricamente. Eu, por exemplo, a gente estava conversando aqui nos bastidores, eu comecei a menstruar com 8 anos, e assim, é uma criança praticamente, né? E pessoas que costumam menstruar cedo, elas podem acontecer de parar de menstruar cedo, ou seja, ter a menopausa mais cedo? A idade que a paciente vai entrar na menopausa, ela é decorrente do seu aspecto genético. Entendi. A não ser que a paciente tenha outros fatores como tabagismo, grandes jornadas estressantes de trabalho, radioterapia, quimioterapia, que vai definir uma antecipação. Mas fora isso, em geral, a paciente tem que perguntar à sua mãe com que idade você entrou na menopausa. E essa idade, em geral, que a paciente está correlacionada. Pessoas que passam mais de 15 dias, às vezes até um mês, menstruando. Essas pessoas têm que começar a se preocupar ou isso pode ser em algum momento normal e ter característica com a endometriose? A menstruação, ela obedece a alguns parâmetros que são considerados normais. A paciente pode menstruar até 8 dias, com fluxo de sangue até um certo ponto que não ultrapasse a roupa, que não troque muitas vezes de absorvente. Passou desses parâmetros considerados normais, a paciente já tem um sinal de alerta. Ela deve procurar um profissional para entender o que é que está acontecendo, que está tirando dos âmbitos considerados normais, não patológicos. E aí a gente ouviu falar na entrevista sobre dor no ciclo menstrual, mas também a questão da dor num ato da relação sexual também deve ser preocupante, né? Sim, as pacientes, é muito cultural que as pacientes digam que sentir dor é normal. Infelizmente, isso ainda existe e é uma forma que a cultura da gente estabeleceu que a paciente deve sentir cólica ou pode sentir dor na relação sexual. Isso deve ser realmente desestabelecido. Isso não pode ser continuado como uma crença normal. Existe uma cólica fisiológica óbvia, que essa cólica ela não é uma cólica que a tira de tudo que ela iria fazer. Eu não consigo trabalhar hoje porque eu estou com cólica. Isso, de fato, já não é considerado mais normal. Dores na relação sexual, dores à penetração profunda, principalmente, dores ao urinar, ao evacuar no período menstrual, elas não são consideradas normais. Então, já são sinais de alerta para os pacientes. E aí, sobre a questão do fluxo menstrual, existe alguma regra, por exemplo, você passa o dia no trabalho. Obviamente, quando você está no seu ciclo menstrual, você vai levar absorventes para o trabalho. A partir de que momento as mulheres devem se preocupar sobre a questão do fluxo, de não ser normal? Por exemplo, num dia, você trocar 2, 3 vezes o absorvente, 4 vezes. Tem pessoas que precisam usar 2 absorventes. A partir de que momento se torna anormal? Primeiro, a paciente ela deve observar como é o fluxo dela de uma vida inteira. Tem pacientes que já têm um fluxo aumentado desde a sua menarquia, desde a sua primeira menstruação. E outras pacientes que percebem que ela mudou o fluxo há 2, 3 meses e isso já é também um sinal de alerta. Em geral, as pacientes devem trocar de absorvente pelo menos a cada 4 ou 6 horas. Se esse absorvente, se esse sangue não ultrapassar pela roupa, não passar do absorvente, não vazar, como elas chamam, esse sangue está considerado normal ainda. Porém, aquela paciente que apresenta muitos coágulos, aquele sangramento intenso, que ela costuma dizer, doutora, meu sangue passa para a roupa, eu fico constrangida, eu levanto do trabalho, tá minha roupa suja, já passei por diversas situações constrangedoras,
e isso já não é mais considerado normal. Entendi. E aí a gente estava falando mais cedo sobre a questão das pessoas que menstruam muito cedo. E tem casos que a gente já ouviu falar de pessoas que menstruaram, tipo, 18 anos de idade. Sim. E aí essas pessoas, elas, tipo, por ter uma menstruação tardia, devem procurar algum tipo de tratamento, tem que ficar alerta, porque eu não sei se eu posso estar sendo ignorante na observação, mas eu creio que não seja normal. De fato, existe uma previsão, existe um crescimento fisiológico natural da mulher, que ele é baseado não só na menstruação. A menstruação, ela é um dos tempos de evolução ginecológica da paciente. Existe a formação das mamas, dos pelos e, por fim, a menstruação. Então, a paciente, 14 anos, não apresentou nenhuma mudança corporal, mama, pelo ou mesmo menstruação, já deve procurar o ginecologista para uma avaliação endócrina. A avaliação é do seu meio, do seu crescimento, do seu metabolismo ginecológico, do seu eixo ginecológico, que isso é observado sobre diversos fatores. E aí, sobre o termo endometriose em si, explica pra gente um pouquinho o que é que significa. A endometriose é uma doença crônica, benigna e progressiva. Ela se caracteriza pela presença do endométrio, que é a camada que reveste o útero internamente, fora do seu local habitual. Esse endométrio, ele vai sair de dentro da cavidade, vai se implantar fora do útero, principalmente através de um fenômeno chamado de menstruação retrógrada. O sangue volta pelas tubas e cai na pelve. A gente sabe que 90% das pacientes apresentam esse fenômeno de menstruação retrógrada, porém 10% só da população geral tem a doença endometriose. Aí começou a se pensar por que é que a paciente, muitas retornam esse fluxo e apenas uma parcela delas desenvolve a doença. Foi quando se entendeu que outros fatores genéticos, imunológicos, vão definir esses implantes de endométrio. Então, a paciente vai, então, formar a doença chamada de endometriose. E aí, sobre a questão do tratamento, né? Ou melhor, como é feito o diagnóstico? A partir de que momento a mulher, ela sente que tem algo anormal? A mulher conhece seu corpo, né? E chega algum momento da vida que ela vai dizer, isso não está normal. Sim. Tem mulheres que devia ser obrigatório na saúde delas fazer pelo menos uma visita anual, creio eu, ou semestral, a ginecologista, para fazer o citológico, tudo direitinho, dar uma examinada e realmente ver se tem algo anormal. Porque eu creio que o tratamento do endométrio, quanto mais cedo se descobre, deve ter melhor sucesso, assim como qualquer outra doença, né? Perfeito. Tati, infelizmente, hoje no Brasil, se demora 10 anos entre a primeira dor e o diagnóstico de endometriose. Caramba! Por que é que isso acontece? A endometriose foi considerada já um problema de saúde pública, pelo seu dano, pela forma como ela acomete a saúde feminina. A endometriose, o seu diagnóstico é dado através de escuta, de percepção, do médico olhar para a paciente e valorizar as suas dores. Entender que aquela cólica ali não é normal, pesquisar, ouvir a mulher e deixar de ter essa concepção que a dor é normal. Quando você começa a conscientizar, a diminuir esse tempo diagnóstico, como você bem falou, a gente consegue diminuir o mais importante, que é o dano que a endometriose pode causar. Desde dor até a própria infertilidade. Lembrando que 50% das pacientes com endometriose, elas são inférteis. Então, se você começa a diagnosticar de forma mais precoce, que esse diagnóstico acontece com uma escuta, com uma consulta, com uma boa anamnese, um exame físico da paciente, você consegue diminuir de forma importante o seu dano. Quando a gente pensa no diagnóstico, através de uma consulta médica, a gente vai para o mapeamento. A paciente se submete a exames que vão identificar onde estão os focos, onde está aquela doença, o que é que aquela doença está acometendo, quais são os órgãos que ela está acometendo e, com isso, traçar o seu tratamento. E a questão das causas, tem causa específica, por exemplo, a questão da a genética, por exemplo, deve contribuir muito. Sim. A questão da alimentação em si, alguma coisa, estresse, ansiedade, pode influenciar também? Existem fatores de risco para as pacientes. Pacientes que menstruaram muito cedo, pacientes que não engravidaram,
pacientes que têm história genética positiva para endometriose, mãe ou irmã, pacientes que têm malformação uterina, tem pacientes que nascem com o útero um pouco mal formado, que aumenta esse refluxo tubário, são fatores de risco para a endometriose. E aí a questão da faixa etária, você falou que é bem tardio a questão do diagnóstico, né? Às vezes 10 anos para poder fechar um diagnóstico preciso, mas existe alguma faixa etária que realmente pode ser mais prevalente? Sim, a endometriose é uma doença de paciência em idade fértil, ou seja, desde a sua primeira menstruação até a sua última menstruação. Entre os 35 e 40 anos, existe um maior número de pacientes com a doença. Mas a gente não pode dizer que a doença surgiu nesse momento. Pelo contrário, a doença surgiu, em geral, desde a sua primeira menstruação. E ela foi progredindo lentamente através de novos implantes e sintomas também no decorrer dos anos da paciente. Ela pode influenciar diretamente na fertilidade da mulher, ou seja, ela descobriu que tem endometriose, muitas devem até se desesperar, principalmente quando quer ser mãe. Como é esse processo? Sim, isso é uma queixa muito frequente, isso é um medo muito comum. Primeira coisa que nós temos que saber é que a endometriose ela não é uma sentença de infertilidade. A paciente ela tem muito temor em relação a isso, porque infelizmente ainda se pensa, se eu tenho endometriose eu sou infértil. Isso não é verdadeiro. A endometriose é uma doença tão enigmática, uma doença tão interessante, tão complexa, que todos os estudos já comprovam que não existe uma correlação entre o tamanho da doença e o grau de dificuldade. A paciente ela pode ter uma endometriose enorme, extensa, profunda e complexa e engravidar. E outras terem apenas fatores peritoneais, tubários e não conseguirem engravidar. Então, a paciente tem muito esse temor. Doutora, eu vou conseguir engravidar? Então, a gente vai explicar para ela que a metade das pacientes, de fato, tem dificuldade e tentar conduzi-la no seu tratamento. Qual é o melhor caminho para que ela obtenha um sucesso de gravidez natural? E isso vai desde cirurgias até, principalmente, mudança do estilo de vida, alimentação, exercício físico. A endometriose é uma doença de base inflamatória. Quando a paciente pensa nisso, quando a paciente se diagnostica com endometriose, ela tem que primeiro entender de onde é e como é que se forma a doença. E ela pode estar, por exemplo, associada a outras doenças, outras situações, por exemplo, miomas, essas situações também que deixam as mulheres bem apreensivas, né, principalmente na questão de não engravidar. Pode-se ter mais de uma doença ao mesmo tempo, por exemplo? Perfeito. Sim, pode e tem de forma muito comum. A endometriose é uma doença estrogênio dependente. O que é que isso significa? É uma doença em que a paciente responde aos estímulos estrogênicos, certo? Que é um hormônio que a mulher produz mensalmente através da ovulação. Quando a paciente ela tem endometriose, a gente sabe que é uma paciente que tem sensibilidade estrogênica. Então, ela pode ter qualquer outra doença que também seja estrogênio dependente, como pólipos, miomas. Sim. Isso é extremamente comum. E aí, entrando na parte do tratamento em si, né? A gente vê muitas mulheres esterectomizadas, né? A retirada do útero. E aí, esse tipo de procedimento é uma forma de tratamento para a endometriose, só que é algo bem agressivo, né? Sim. É algo bem complexo de se tratar. Então, quais são as formas que a gente pode estar tratando a endometriose? A endometriose, por definição, o seu tratamento é a remoção dos seus focos. Sejam eles focos intestinais, urinários, seja em diafragma, em fígado, que é comum em endometriose. Infelizmente, a gente encontra de forma bem comum hoje em dia. O seu tratamento é a excisão dos focos. Nem todas as pacientes necessitam realizar a excisão de forma cirúrgica. E o que é que a gente faz, então, com elas? A gente faz o que chamamos de medidas de suporte clínico, que é o uso de hormônios para aliviar sintomas. Lembrando que os hormônios, eles não removem focos, eles não diminuem a progressão da doença e eles vão diminuir os seus sintomas. Eles vão deixar a paciente mais confortável, melhorar a sua qualidade de vida e é um excelente artifício em pacientes que têm endometriose. E lembrar a ela, mais uma vez, que é uma doença inflamatória. A paciente precisa melhorar o seu fator imunológico, precisa fazer exercício físico, precisa se alimentar bem, retirar alimentos inflamatórios da sua dieta para que ela consiga ter um dia a dia e um bem-estar mesmo portadora de uma doença
tão importante. Antigamente, se pensava muito que retirar o útero era um tratamento da endometriose, e isso não é verdadeiro, de forma alguma. A gente, para tratar a doença, a gente não precisa tirar o útero, isso é um erro muito comum. A gente precisa retirar nódulos, retirar lesões de doença. E aí, se tratando de endometriose, associando um pouco ao câncer, ela pode, por exemplo, a endometriose em si evoluir para uma forma maligna? Existem relatos na literatura, já de forma bem clara, que principalmente endometriomas, que são lesões ovarianas, em geral grandes, podem sim desencadear, desenvolver-se no que chamamos de endometrioma atípico, carcinoma endometrioide. E realmente é uma coisa que encontramos, mas que ele dá sinais e a gente não pode dizer, infelizmente, que a endometriose nunca pode virar câncer, porque já há relatos bem claros sobre isso. E aí, até que ponto é mito ou verdade da endometriose sumir quando a mulher entra na menopausa? Isso realmente existe? Ela não some, ela é uma doença estrogênio dependente. Como a paciente na menopausa, ela está por definição em falência ovariana, ela não produz mais o principal hormônio que alimenta a doença, a paciente em geral ela vai ter a diminuição dos seus sintomas, ela vai ter uma remissão do quadro clínico, ela vai se sentir melhor, mas a doença ela não desaparece, ela se torna menos ativa e em geral os focos vão no decorrer dos anos se tornando menores, mas desaparecer não. E aí, de uma forma resumida, para quem já descobriu ou quem está desconfiando que tem a endometriose, quais são suas considerações finais? A gente escuta falar muito na parte da alimentação, na parte da atividade física, que influencia sim. Então, deixa um recado para quem está em casa em relação a isso e procurar tratamento, né? Procurar realmente ajuda. Sim, as pacientes que têm dores pélvicas, que têm dor menstrual, dor fora do período menstrual, devem, antes de tudo, pensar na doença. Devem procurar um profissional, investigar, estudar a sua história clínica e perceber se ela tem ou não um diagnóstico. Uma vez diagnosticada, a paciente tem que entender sempre que é uma doença inflamatória e crônica. A paciente ela vai morrer com o diagnóstico por definição de uma doença crônica. Então, ela deve mudar seus hábitos, melhorar a atividade física, alimentação sempre anti-inflamatória e buscar um tratamento adequado para que diminua o dano da doença em sua vida. Maravilha. Doutora Carolina, muito obrigada por sua participação aqui hoje. É sempre um prazer recebê-la, viu? Eu que agradeço. Muito obrigada. E agora a gente vai para um pequeno intervalo, é bem rapidinho, como vocês já sabem. Daqui a pouco a gente volta.